Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada, nesta manhã de sábado. Como sempre, a gente começa consagrando nossos programas, nossas intenções à bem-aventurada sempre Virgem Maria, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações, nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecimento das obras. Nós os rogamos, Senhor Deus, que prepareis nossas ações, as nossas inspirações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A Santíssima Virgem, ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Ao anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine sempre. Amém. Tudo bem, meus amados irmãos? Eu sou o Breno Paradello. Vou estar conduzindo este programa que a gente tem feito algumas reflexões já há algum tempo acerca daquilo que é o entendimento da Igreja Católica acerca de uma coisinha que para nós, às vezes, né, ao brasileiro, é um tanto quanto custoso de discutir, é um tanto quanto, às vezes, até doloroso, que não dirá briguento, né? Que se chama política. Daí, talvez você tenha aí na sua casa já arrepiado ali, não quero nem escutar, vou mudar de rádio. Não muda não, escuta mais um pouco. Então, eu estou aqui falando justamente sobre aquilo que é a importância de nós, católicos, nos conscientizarmos da nossa ação política, né? Quanto que isso, quanto que é da nossa obrigação, inclusive a reflexão que a gente começou, na verdade, semana passada, né? É um livro. Esse livro se chama Concepção Católica da Política, do padre Júlio Menvielli. Ele é um padre que era argentino. Esse livro foi escrito pela primeira vez, aliás, ele foi impresso pela primeira vez em 1931, se eu não estiver enganado, 1932. A primeira edição dele é de 32, depois ele foi reeditado em 61, e agora o Centro Anchieta, né, a editora Centro Anchieta, fez uma belíssima edição, né, para nós, né, e está aí disponível, né, eu não sei se ainda tem, porque quando eu fui comprar tinha aí de fato poucos exemplares, já estava quase acabando. Então o Padre Júlio Menvielli vai trazer aí para nós aquilo que é a importância de nós católicos participarmos da política. E ele explica, na verdade, começa explicando o que é a política, né? essa devida orientação. E aí, antes de nós, de fato, adentrarmos aqui naquilo que o livro fala, né? Já vou repetir, o livro se chama Concepção Católica da Política. Vamos fazer uma oração a São Tomás de Aquino, que é a oração que ele escreveu, que se chama Oração para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades,
inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me diz, ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Então, no capítulo inicial, ou melhor, na introdução, o padre Júlio Mainvielle, no livro Concepção Católica da Política, ele já abre a introdução dizendo com a seguinte frase: a política deve servir ao homem. E a reflexão inicial que ele faz é justamente se a política deve servir o homem, mas antes de tudo a pergunta que se coloca é: o que é o homem? Ou qual a natureza do homem? Ou qual a substância do homem? Né? Do que o homem do que o homem está então aí fundamentado para que a gente possa dizer que este instrumento, ou seja, que a política deve servir ao homem. E ele justamente aborda dizendo assim: o filosofismo e a revolução, antes de corromper a política, diga-se o mesmo da economia, corromperam primeiramente o homem. A Igreja, ao invés, antes de dar uma política cristã, ordenou o homem e nos deu o ser cristão. Ou seja, para a Igreja, primeiro surgiu o homem como um ser cristão, para depois dizer o que é uma política cristã. Sempre é o inverso, né? Ou seja, aquilo que está a serviço do homem, aquilo que está a serviço da humanidade, e não o homem a serviço da política. E aí ele vai, então, dizer assim: por isso é essencial que a primeira página deste livro indicar o que é o homem, porque é manifestadamente claro que não se pode ser igual à concepção da política se fazemos do homem um simples exemplar na escala zoológica, ou seja, na escala dos animais. Que se fazemos dele um ser iluminado pela luz da razão com um destino eterno. Isto é o homem, e o homem é isto. Um ser com necessidades materiais, porque tem um corpo, mas sobretudo com necessidades intelectuais e morais, porque tem uma alma imortal. Aqui, inclusive, fechando aquilo que é a concepção do que Papa São Paulo diz, né, de que o homem é um ser que tem espírito, corpo e alma, né, em aspecto trinitário, e também alusão àquilo que é a Santíssima Trindade. O homem é dotado dessas três naturezas. Olha, a natureza do homem é composto por essas três coisas, esses três elementos: corpo, a alma e o espírito. Então, ele vai nos dizer, né, que ele vai concluir então que a política deve então ser uma política que se considera uma política humana, né? Aí ele fala assim: isso não surge de uma consideração a priorística, ou seja, não surge de uma consideração do nada, como se isso fosse um pressuposto, senão uma comprovação do que observamos em nós mesmos, ou seja, o homem, a partir da nossa observação, você consegue perceber que ele de fato tem espírito, corpo e alma, que observamos em nós mesmos, pelo sentido íntimo, nos demais por observação e na história em todo o curso da sua existência, da humanidade. E com isso, já teríamos o suficiente para formular as leis para uma política humana. Ele não fala ele fala política humana. E aí ele vai justamente aqui falar, derrubar todos aquilo que são, inclusive, nossos potestados da atualidade. Que nós consideramos aí algumas coisas que de fato, são, digamos assim, são dogmas intocáveis, e ele vai bater nisso. E a gente fica até pensando assim: se ele bateu tudo isso, vai sobrar o quê? Porque a gente é limitado hoje, a nossa consciência em termos políticos é limitado segundo aquilo que nos apresenta. A gente acha que não tem algo além, e existe algo além. E pelo mesmo motivo verdadeira e posta ao serviço do homem. E essa não seria individualista, nem liberal, nem democratista, como imaginou Rousseau, nem organicista, nem estatista, como fingiram os filósofos juristas inspirados por Hegel. Seria uma política humana. Não há uma palavra mais exata para expressar ou qualificá-la. Seria também uma política cristã? Ele pergunta. Por ser humana, seria uma política cristã? Sim, no sentido que todo este ordenamento político deriva de uma reta consideração da natureza humana.
é querido por Deus e, como tal, imutável e válido, mesmo no caso de uma política cristã. Mas é evidente que uma política cristã, sem alterar nem diminuir as exigências de uma política puramente humana, está condicionada por uma lei mais alta, que deriva de princípios mais altos e os novos que o cristianismo acrescentou à natureza humana. O que ele quer dizer aqui? Que independente daquilo que você diga que é cristão ou não, é por natureza, pela própria lei natural, e ele vai provar isso, inclusive colocando aqui visões de São Tomás de Aquino, que as leis de uma política humana, elas necessariamente vêm de princípios e valores que já estão entranhados no coração do homem. Como, por exemplo, respeitar pai e mãe, não roubar, não matar. São princípios que já estão ali. E que não necessariamente são, você vai dizer que são exclusivamente do cristianismo, mas eles já estão ali imbuídos no coração do ser humano, essa moralidade difusa, digamos assim. É isso que ele chama aqui, ó, condicionado por uma lei mais alta, que deriva de princípios mais altos, e os novos que o cristianismo acrescentou à natureza humana. Ou seja, antes do cristianismo, esses princípios já estavam ali. E o cristianismo, inclusive, os colocou, os sedimentou, concretizou e acrescentou outros. A política cristã é, então, mais que humana, porque enche mais completamente as exigências dessa. Da mesma maneira que a vida cristã, sem deixar de ser humana, é algo mais que humano. É como se fosse um certo grau de escalada acerca daquilo que é a condição da dignidade da pessoa humana. Uma coisa é você olhar o ser humano meramente como um ser humano. Na escala zoológica, como o próprio padre coloca aqui, o autor do livro, você já está elevando o ser humano, diferenciando ele dos outros animais. Ele não pertence, digamos assim, ele não está meramente classificado na escala dos animais. Mas ainda não é o suficiente para ser cristão. Para ser cristão é preciso algo mais, algo que eleve essa condição humana à condição de filho de Deus. Aí sim nós estamos falando de cristianismo, né? Ou seja, quando você coloca ali a condição humana, ela é, digamos assim, o básico do básico, tá bom? É a primeira exigência, digamos assim, é natural. O cristianismo, ele exige ainda mais, ele engloba isso, né? Engloba essa condição humana e eleva ela a uma condição ainda maior. E se sabe, cadê? A política cristã, da mesma maneira que a vida cristã, sem deixar de ser humana, é algo mais que humano. E sabe-se que significa esse algo mais? A vida cristã é uma vida sobrenatural que transcende todas as exigências de qualquer natureza criada ou criável. É uma nova criatura em Cristo, como diz 2 Coríntios 5,17, que se enxerta na natureza do homem e transforma na divina, sem destruí-la, a natureza humana. Do mesmo modo que, sem destruí-la, o enxerto transforma a eficácia da planta selvagem. O homem sobrenatural, o homem católico, é um homem de vida nova, Romanos 6,4. Com operações novas, porque todas as suas operações estão divinizadas, como está a natureza do homem, que é justamente o que se chama de incorporar aquilo que são os mistérios de Cristo. Todo o seu sacrifício, a gente aprende na catequese, inclusive, que nós devemos unir os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, aquilo que são as alegrias e os sofrimentos de Cristo na cruz e ofertarmos isso na Santa Eucaristia. E ali, então, os nossos atos são renovados nessas novas operações que o padre fala aqui, e são renovados por novas operações, porque essas operações são divinizadas, não porque nós somos divinos, que também o somos por Cristo nosso Senhor, que nos dignou santificar. Esse é o mistério daquilo que é o mistério do batismo, ou seja, nós somos partícipes do sacrifício de Cristo. Nós somos partícipes daquilo que é a divindade de Cristo para podermos, inclusive, sermos salvos. Porque vamos nos recordar que o próprio credo nos diz que Deus tem um único Filho. E nós, por sua vez, só nos tornamos filhos de Deus neste Filho, que é Cristo, né? E justamente por isso que se justifica, inclusive, o próprio sacrifício de Cristo. Porque nós, participando do sacrifício de Cristo, por meio do próprio Cristo, podemos então ter a vida eterna.
que nós não teríamos antes, a não ser que nós praticássemos o mesmo sacrifício, só que por nós não termos a natureza divina, esse sacrifício não seria válido diante dos olhos de Deus para reparar aquilo que foi sofrido pela divindade na perda do pecado original e de todo o pecado cometido. Então, Cristo vem e realiza por nós aquilo que por nós seria irrealizável. E nos incorpora aos seus mistérios e nos incorpora em seu próprio corpo, naquilo que é o corpo místico. Por isso Cristo fala, eu sou a cabeça, vós sois os membros. E a igreja, então, é o corpo místico de Cristo. Voltando. Sem a compreensão deste mistério, tudo é absolutamente absurdo no catolicismo, ou seja, deste mistério que eu acabei de falar, dessa incorporação do cristão aos mistérios de Cristo. Porque tudo quanto há nele recebe sentido neste mistério de vida que se manifesta e opera. A igreja visível, por exemplo, é um mistério invisível do corpo místico de Cristo. Peregrinando na terra, misturada em certo modo às coisas da terra, opera a união invisível das almas com Cristo e por Cristo com Deus. O que eu acabei de falar anteriormente. O homem católico não é homem e, ademais, católico, como se o católico fosse algo separado de sua qualidade de homem ou se de pai de família, artista, economista, político. O homem católico é uma unidade. Tudo quanto de homem e de atividade há nele, tanto deve ser católico, isto é, adaptado às exigências de sua fé e caridade cristã. Ou seja, não tem essa de que você só é católico quando você vai à missa, quando você reza um texto, você participa de uma novena. Você é católico o tempo todo, em todos os cantos da sua vida, em todas as dimensões da sua vida, enquanto pai, enquanto trabalhador, enquanto pessoa que vai à missa, enquanto catequista, enquanto sacerdote, todos os aspectos da sua vida. O Verbo assumiu toda a humanidade, exceto o pecado. A vida católica deve assumir e elevar toda a vida humana, exceto a corrupção e sua debilidade. A política, e aqui ele começa já a fazer aquilo que é uma conclusão, a política é uma atividade moral. Ele depois, lá na frente, vai explicar justamente como que ele chega a essa conclusão, pegando ali todo aquilo que é a doutrina de São Tomás de Aquino, explicando o que é uma atividade moral. É uma atividade moral que nasce naturalmente das exigências da vida terrena. Daí, tanto a ciência política, que legisla as condições essenciais da cidade terrena, como a prudência política, que determina as ações que convêm em certas circunstâncias concretas, para realizar determinados fins políticos, devem se ajustar à vida sobrenatural. Por fim, ele fala que tudo isso tem que ser regulado por uma coisinha chamada razão. E aqui é uma das chaves desse livro, né? A palavrinha razão, ela vai justamente falar aqui aquilo que o ser humano ele é dotado de inteligência, que rege e explica para ele aquilo que é o certo e aquilo que é errado, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Né? E por fim, né, essa política, essa ciência política e essa prudência política, ambas devem ser ajustadas segundo aquilo que segundo aquilo que se regula pela razão, colocando sempre o fim daquilo que é um fim sobrenatural que Deus atribui ao homem. O interessante é que ele depois vai explicar assim: o católico, como católico, deve ajustar sua vida política às exigências da sua reta razão, ou seja, você vai fazer esse equacionamento a retidão de sua razão iluminada pela fé. E aí ele coloca justamente aquilo que é a necessidade do fiel católico de estudar a doutrina católica sobre a política. Não é simplesmente o ser político por ser político. Se você tem intenção de adentrar naquilo que é a política, sendo católico, assim como um catequista tem que estudar a catequese para ser catequista, nós também temos que estudar aquilo que é a visão da Igreja Católica acerca da política para adentrarmos a política. Pois toda a nossa vida tem que ser regulada por aquilo que é. Ele não está falando... É interessante ver aqui que o Padre Menivier, ele não está colocando aqui uma política cristã, embora ele especifique que a política humana ela é o primeiro passo para uma política cristã, porque ele não está aqui propondo um Estado teocrático. Ele está propondo linhas gerais, né, de condução de uma política minimamente humana. Ele fala de política humana.
Então ele fala aqui acerca da necessidade do católico em conhecer a sua fé, aquilo que inclusive é o ordenamento dos nexos causais, né, entre isso, que é de ordem filosófica, e da filosofia, por isso, da natureza também daquilo que é a metafísica. E aí eu tô falando de a metafísica, você tá pensando assim, putz, que negócio é esse, né? Meu Deus, não tô entendendo nada. Filosofia, metafísica, fato. E de fato, assim, nós precisamos compreender que nós precisamos estudar mais. Mas nem tudo também é complicado como está. Ele explica um pouquinho aqui na frente, dizendo assim: metafísica nos referimos simplesmente à sabedoria que considera o princípio do ser, os princípios do ser, ou seja, cada coisa tem a sua finalidade. Quando você olha, por exemplo, uma cadeira, né? Você olha para a cadeira e ela te inspira necessariamente o desejo de sentar na cadeira, porque a cadeira contém em si esta característica ou esta nota essencial de desejar ser sentada. Assim como você olha determinadas coisas, um pente, e você já percebe a natureza que tem aquele pente, que também é considerado como o que eles chamam de fatos ontológicos. É ontológico, ou seja, é próprio do ser, é da natureza do ser, né? A ontologia que especifica isso. Então ele fala assim: o fato é contingente, é individual, atado às exigências dissolutas da matéria que divide e individualiza. Ainda que se multiplique e sistematize as leis empiricamente formuladas, está destituído de toda explicação ontológica, ou seja, o fato não tem a ontologia, ou seja, aquilo que é o significado metafísico, ou seja, o significado do princípio da sabedoria, o significado dos princípios do ser. A sabedoria que considera o princípio do ser. Coloque metafísica com isso. Toda vez que você pensar, o que é metafísica? É a sabedoria que considera o princípio do ser. Tá bom? De forma bem simplista, né? E sem querer complicar muito. Poderá nos revelar o que se faz, ou seja, o fato pode se revelar o que se faz, mas nunca o que se deve fazer. Ou seja, uma coisa é aquilo que se faz. Ok, você entendeu aquilo que se faz, mas você entendeu o que se deve fazer, o que é correto de se fazer, segundo o princípio, ou melhor, segundo a sabedoria que considera o princípio do ser, é onde você entende aquilo que se deve fazer com aquele ser que se apresenta na sua frente. Quando eu estou falando de ser aqui, eu não estou falando apenas de ser enquanto pessoa, mas todo objeto, né? E aí eu estou falando de um ser humano, estou falando de uma cadeira, estou falando de... Então, quando você analisa este ente, né, São Tomás de Aquino vai dizer que é o ente, né? Você vai olhar isso, o ser e o ente, e dizer quais são, e você vai perceber, segundo aquilo que são os princípios deste ser, e você vai perceber, então, como que este ser tem que ser, quais são os princípios que ele vai ser utilizado, digamos assim. Eu estou colocando a palavra utilizada aqui, mas não entenda isso como uma coisificação. Aí você olha para quando se trata de coisas, você sabe quais são as funções que essas coisas exercem. Assim também com relação às partes do corpo. Você olha para a mão, você sabe que a mão ela é feita para palpar, para pegar as coisas, né? Então, o fato em si, ele revela o que faz, mas o fato em si não vai considerar aquilo que tem que ser feito, o dever que tem que ser feito. Os fatos se explicam à luz dos princípios ontológicos, que é estes princípios que eu estava falando. Os fatos políticos, à luz dos princípios ontológicos do ser humano, porque se a política ela deve servir ao ser humano, então os fatos políticos devem ser analisados segundo os princípios ontológicos, segundo os princípios naturais intrínsecos ao ser humano, à natureza do ser humano. À luz destes princípios, a observação e interpretação destes fatos é necessária para considerar as condições de fato de uma cidade concreta determinada, ou seja, os fatos políticos devem ser analisados segundo aquilo que é os princípios da natureza humana, né, os princípios das finalidades da natureza humana, para que você possa, então, considerar as condições de fato de uma cidade concreta e determinada. A metafísica não exclui a observação empírica, antes a exige a observação empírica. O que é observação empírica? A observação empírica é você ver como os fatos acontecem de fato, né? A experiência real,
né? Testes empíricos. Quando você fala de testes empíricos, você está falando de você testar a coisa, né, na realidade concreta. Você está testando ali, vendo se está acontecendo ou não. Não são testes laboratoriais, digamos assim, você está fazendo testes na realidade. Mas exige, sustenta em seu próprio seio. Quando dizemos metafísica, não dizemos algo inextricável, inalcançável para o comum dos humanos. Nos referimos, como falei anteriormente, simplesmente à sabedoria que considera os princípios do ser. Ou seja, metafísica, repito, é a sabedoria que considera os princípios do ser. Essa sabedoria que possui espontaneamente todo o homem que não corrompeu deliberadamente sua própria inteligência. Observa os fatos, os avalia e coloca cada um dos fatos no lugar e na hierarquia que lhes corresponde. Ou seja, assim como ele falou aqui anteriormente, o fato não nos revela o que ele faz. O fato só revela aquilo que foi feito, mas não revela o que se deve fazer. Esse que se deve fazer é sempre um olhado a partir daquilo que é a metafísica. E aí você está perguntando, por que nós estamos falando disso quando você está falando de política? Qual a importância disso para a política, né? A gente está falando de eleição, de voto, esse tipo de coisa. Porque você só consegue, por exemplo, classificar um ato como sendo um ato corrupto ou não, né? Um ato bom ou não, segundo esses princípios que nós estamos conversando aqui. Porque é por meio destes princípios, ou seja, a sabedoria que considera os princípios do ser, né, e no caso aqui os princípios do ser humano, próprios do ser humano, você então é capaz de observar os fatos, os avaliar, colocar cada um deles no lugar e na hierarquia que lhes corresponde. Então você olha o fato, você classifica o fato e você dentro dessa categoria que você classificou o fato, você ainda hierarquiza esse fato. Como, por exemplo, se eu dissesse para você que tem um ato de corrupção, né? Ou melhor, se você pega dois atos de corrupção, duas denúncias de corrupção comprovadas, digamos assim. Uma denúncia de corrupção está lá dentro do Ministério de Infraestrutura. E outra denúncia de corrupção está dentro do Ministério da Saúde. Necessariamente o seu cérebro, segundo os pesos, né, e os fatos ontológicos do ser humano, você vai dizer: a saúde é algo indispensável ao ser humano. Então você vai classificar a corrupção da saúde no Ministério da Saúde, né, se houver, como algo mais agressivo do que aquele fato que foi encontrado lá no Ministério da Infraestrutura. É assim, isso inclusive, eu estou provando aqui para você que você não precisa entender tudo isso que eu falei, porque o seu cérebro já faz isso naturalmente. E é isso que São Tomás de Aquino vai justamente dizer que são os princípios, ou seja, a sabedoria que considera a sabedoria dos princípios do ser. A sua mente já faz isso. Ele simplesmente percebeu isso, ou seja, todo ser humano espontaneamente possui isso. Eu estou mostrando para você que você possui essa sabedoria de olhar as coisas e perceber as coisas. Agora ele diz que o ser humano possui espontaneamente esta sabedoria quando não a corrompeu deliberadamente. E o que quer dizer corromper deliberadamente? O que acontece é que você vai começar a ver determinados atos na sociedade onde a própria sociedade começa a concordar e a reordenar esta classificação deliberadamente segundo a concupiscência que ela está submetida. Concupiscência, entenda-se aqui, desejos da carne. Então você vai ver justamente inversões de valores. A gente estava aqui finalizando um programa falando acerca do aborto, por exemplo. Um rapaz falando acerca do aborto. Ele é do Provida, se eu não estiver enganado, eu peguei o programinha no final quando eu estava chegando aqui na rádio. Então você vai ver um grupo de pessoas que defende o aborto. Ou seja, você começa a perceber que aquilo que são os princípios, né, a sabedoria que considera o princípio do ser, foi completamente corrompida na mente dessas pessoas que defendem o aborto. Por quê? Porque elas estão olhando outras coisas e reclassificando e reordenando tudo isso. Porque existe, de fato, uma reengenharia social, né, para produzir esse tipo de situação na mente das pessoas. Mas quando você pega pessoas que têm a mente ordenada e normal, pessoas saudáveis, digamos assim, necessariamente elas classificarão essas coisas, esses absurdos, né? Essas coisas, ó, isso aí tá errado.
né? O princípio do ser, ou seja, à luz do princípio do ser. Isso aqui é necessário para aquilo que é a natureza política. Daqui a pouco ele vai chegar. Esse aqui é o fim da introdução. E aí a gente vai entrar então naquilo que é como que ele considera a política como sendo uma política, um ato moral, né? É uma parte daquilo que é a moral. O sinal mais típico e grave da decomposição do mundo moderno é precisamente esta guerra à sabedoria, ou seja, a guerra, ou seja, que eu acabei de falar aqui, esta guerra a estes princípios. Que sabedoria é essa? Que é a sabedoria da metafísica, a sabedoria que considera os princípios do ser. Lembre-se sempre disso. Metafísica é a sabedoria que considera os princípios do ser. E hoje, né, aqui ó, o sinal mais típico e grave da decomposição do mundo moderno é precisamente esta guerra à sabedoria que considera os princípios do ser, que contempla os princípios do ser. Daí, o mundo moderno seja uma feira de fenômenos absolutamente chamado Estado, indivíduo, liberdade, soberania, revolução, igualdade, fascismo, democracia, direita, esquerda, centro. Cada um destes fenômenos sublinhados em absoluto luta desordenadamente para impor sua tirania de dominação. Eu vou repetir os itens que ele fala, que surgiram, e que são nomes imantados por meio de emoções. Cada uma dessas palavras aqui, quando eu falo essas palavras, você não pensa e não raciocina nelas segundo aquilo que de fato elas significam, mas segundo a emoção que elas transmitem para vocês. E é justamente aí que está o jogo, o jogo e a artimanha, digamos assim, de manobra das pessoas. E isso é uma manobra que compreendendo isso, se compreende muita coisa que se trata daquilo que é o jogo político. Perceba, vou falar novamente, daí que o mundo moderno seja uma feira de fenômenos, ou seja, por causa dessa guerra contra a sabedoria que contempla os princípios do ser, você tem um fenômeno, né, que ele chama aqui de uma feira uma feira de fenômenos absolutos. O que quer dizer com fenômenos absolutos? Quer dizer que é uma ditadura totalitarista de sinônimos, de significados, de termos, onde cada um desses termos que ele vai citar aqui tem um significado absoluto na mente da pessoa e indiscutível. Então, quando você fala Estado, pronto, a pessoa já tem uma visão. Indivíduo, e que não pode ser discutido. Indivíduo, liberdade. Imagine, pois ninguém pode discutir liberdade, porque liberdade se tornou um valor completamente absoluto, então nós temos que ser livres para absolutamente tudo. É verdade? Nós temos que ser livres absolutamente para tudo, até para matar outra pessoa, até para cometer aborto. Então, isso não pode ser um valor absoluto, como ele, inclusive, ele fala assim, ó, ou seja, ele falando aqui, ó, daí que o mundo moderno seja uma feira de fenômenos absolutos. A liberdade não pode ser um fenômeno absoluto. Então, soberania. A soberania não pode ser um fenômeno absoluto. Revolução. A revolução não pode ser um fenômeno absoluto. Igualdade. A igualdade não pode ser um fenômeno absoluto. Porque, de fato, em determinados momentos você vai ter situações desiguais. Que é a prova disso? O deputado federal tem mais poderes e mais prerrogativas. Tem, inclusive, um foro privilegiado. Deputado federal, distrital, as dignidades das pessoas. E isso está certo, tem que de fato existir uma hierarquia. Não vou dizer que eu concordo com o foro privilegiado, mas eu estou dizendo que de fato tem que existir uma hierarquia na sociedade que a ordene. Né? Então a igualdade não é um valor absoluto. Fascismo, democracia, direita, esquerda, centro, tudo isso hoje, né, incrível que ele escreveu esse livro em 1931, mas tudo isso hoje, mais do que nunca, talvez até mais que na época dele, se ele já estava achando, na época dele, todos esses sinônimos aqui, todas essas palavras, sendo colocados como absolutistas naquela época, imagine se o Padre Benvielle vivesse no tempo de hoje. Cada um destes fenômenos sublinhados ao absoluto luta desordenadamente, ou seja, cada um desses termos que foram ditos, sublinhados ao absoluto, ou seja, elevados, sublimados ao absoluto, ou seja, elevados ao absolutismo do Estado, absolutismo do indivíduo, absolutismo da liberdade, absolutismo da soberania, absolutismo da revolução, absolutismo da igualdade, absolutismo do fascismo, absolutismo da democracia, absolutismo da direita,
absolutismo da esquerda e absolutismo do centro, lutam desordenadamente para impor sua tirania de dominação. E isso, de fato, é uma verdade que você percebe em cada uma das pessoas, cada vez que você conversa em todos os grupos políticos de hoje. Se você vai para a esquerda, é exatamente o absolutismo das ideias da esquerda, do socialismo, do comunismo. Se você vai para a direita, é o absolutismo das ideias da direita e tudo que pensa de forma diferente daquilo que é a direita. Se você não concorda com uma palavra do que essas pessoas falam, então você já é completamente rechaçado como sendo comunista, esquerdista, socialista. Do outro lado, a mesma coisa. Se você já é rechaçado como todo tipo de coisa. É o absolutismo. Esse divisionismo que existe na sociedade hoje não é salutar. Muito pelo contrário. Rompem aquilo que é o tecido social que sustentam a sociedade. Rompem aquilo que é a boa convivência que as pessoas têm. Cada um desses fenômenos sublimados ao absoluto, ou seja, cada um desses fenômenos elevados ao absoluto, luta desordenadamente para impor a sua tirania de dominação. O ser humano e o indivíduo parece vítima dessa luta louca e quimérica. O ser humano e o divino perece vítima dessa luta louca e quimérica dos mitos que desatou o homem. Nela perecem também todos os valores humanos, inclusive o valor da política. Isso não é a política salutar como ela deveria acontecer. Isso é um fenômeno político, compreendam isso. Isso é um fenômeno político, mas isso não é a política como ela deveria ser. Isso tem que ficar muito claro, porque é da natureza política que isso aconteça. Né? Que cheguem a essas... Mas isso não é, isso é uma anomalia. A disputa política pode chegar a estes pontos, a essas exacerbações, a esses exageros. Tá bom? Mas, em especial, países como o nosso, né, onde você percebe que não é da natureza do povo brasileiro o extremismo. O Brasil não é afeito a extremismos. Ele é afeito justamente a olhar e ver que em determinados pontos aquele lado tem razão, mas em outros pontos aquele lado não tem razão. E também o Brasil é afeito a olhar para o outro lado e dizer que este outro lado, em determinados pontos, ele tem razão, e em outros pontos ele também tem razão. E estas sinuosidades e esses acirramentos de ânimos que nós estamos vivendo, o que constantemente você vai ver na mídia dizendo que esta polarização, né, o Brasil está polarizado. Né? Essa polarização necessariamente levará a uma situação que adoece a própria sociedade. Amizades são desfeitas, famílias são desfeitas. Você não consegue mais ter um diálogo saudável com as pessoas, porque as pessoas necessariamente só estão, de fato, imersas nisso. E lembre-se o seguinte, o católico, como diz o padre Benvielle, tem que ser católico em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida você tem que ser católico. Como esposo, como mãe, como esposa, como namorado, como namorada, como trabalhador, né? Como cidadão e como político você tem que ser católico. Mas você não tem que ser político em todos os aspectos da sua vida. Você não pode politizar todos os aspectos da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Como se você mergulhasse dentro da política de tal modo que você só vive absolutamente nisso. Eu conheço pessoas que ficam o tempo todo procurando notícias, né, ou recebendo notícias por meio de redes sociais, WhatsApp, né, e ficando o tempo todo neurotizadas, sendo enlouquecidas, porque ficam ali olhando, inclusive, situações que elas não conseguem lidar com aquilo. Porque para você, inclusive, entrar na política, eu já te alerto, meu irmão, minha irmã, tenha nervos de aço. Tenha nervos de aço. Para que você não se neurotize e não neurotize os outros. Não fique um ser neurótico aí achando que tudo é o fim do mundo. Que uma eleição, pronto, agora o mundo vai acabar. Agora, sei lá, os alienígenas vão invadir a Terra.
né? Fulano ganhou a eleição, ou Beltrano ganhou a eleição, e pronto, agora o mundo acabou e vai se instalar aqui um regime totalitário, vai fazer ditadura, vai fazer vai virar Venezuela, não vai virar Venezuela, vai virar Cuba, vai virar... Você começa a ficar nesse processo neurotizante. E você começa a se adoecer mais ainda. Então, você tem que ser católico em todos os aspectos da sua vida. Mas você não tem que ser político em todos os aspectos da sua vida. Mesmo porque um político de verdade sabe diferenciar exatamente isso. Um político de verdade, ele não neurotiza as outras pessoas. Quando, inclusive, ele não tem boa índole, ele sabe como produzir isso nas pessoas. E se você está sofrendo estes efeitos, você não é um político. Muito pelo contrário, você está sendo neurotizado por um fenômeno que vem da política por meio de pessoas que não sabem utilizar e por meio de comunicação, marketing político e estratégias de comunicação, que inclusive eu estudo muito isso, porque eu trabalho com isso também, produzem esse tipo de efeito na sociedade. E a gente fala, inclusive, um dos nossos slogans é por uma sociedade normal, por pessoas que consigam ler uma matéria seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja inclusive na própria televisão, sem olhar aquela matéria, inclusive com base naquilo que é a oração da serenidade, né? Busque muito a oração da serenidade. Eu recomendo, inclusive, que independente de ser político ou não, né, olhe aquilo que é a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela tem 3 trechos muito interessantes. Ela é dividida em 3 trechos. Porque a gente faz as orações, às vezes não presta atenção no conteúdo da mensagem. Ela pede assim: Senhor, dá-me paciência para aceitar dá-me paciência para aceitar as coisas que não mudam. Aliás, mentira. Senhor, dá-me força para mudar as coisas que posso mudar, paciência para aceitar as que eu não posso, e sabedoria para distinguir serenidade para aceitar as que eu não posso mudar, e sabedoria para distinguir umas das outras. E este último trecho, ou seja, sabedoria para distinguir umas das outras, é justamente o que falta a nós. Porque você pega uma mensagem de WhatsApp, você pega uma mensagem no Facebook, você pega uma mensagem em algum lugar, alguma coisa que você leu falando, por exemplo, sei lá, que o STF fez isso, que o STF fez aquilo, e você se indigna com aquilo, e você pega toda essa carga emocional que vai ficar, essa emoção vai ficar retida em você vai ter que extravasar isso, você vai ter que liberar isso de alguma forma, seja batendo no seu filho, seja matando alguém, ou seja criando uma doença em você. Por quê? Porque você achou que aquela matéria que você leu, você podia fazer alguma coisa. Não, você não pode fazer. A sabedoria é justamente em distinguir as coisas que você pode mudar e as coisas que você não pode mudar. E o que acontece, inclusive? Hoje, existe uma completa inversão disso, porque a maioria das pessoas que eu vejo se indignando com coisas que elas não podem mudar, elas estão nem aí para aquilo que elas poderiam de fato estar fazendo em realidade para melhorar aquilo que se pode. Inverte-se, né? Como costuma se dizer, está muito mais preocupado com o que está acontecendo da porteira para fora do que está acontecendo da porteira para dentro. Está falando que o mundo todo está cheio, tá pegando fogo, e esquece que dentro de casa está pegando fogo também. Porque o filho está sem uma boa educação, às vezes está metido com drogas, você não está nem aí para eles. Você poderia muito bem estar cuidando, por exemplo, da comunidade. Inclusive, tem sabedoria de Confúcio, né, que é a sabedoria do oriental, diz que o homem sábio muda primeiro a si mesmo, depois muda o seu lar, depois muda a sua rua, muda o seu bairro, muda a sua cidade, muda o seu estado, muda o seu país, para depois tentar mudar o mundo. Hoje em dia, fugindo de nossas responsabilidades, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você ficar olhando o que o STF está fazendo, ficar olhando... Estou dizendo que não tem que olhar, não tem que olhar, mas com essa sabedoria e com esses pés no chão. E gente se indignando e manda mensagem para mim, olha que absurdo. Eu compreendo porque eu já passei também por esse processo. Na época em que eu ficava indignado. E temos que, de fato, nos indignar, mas temos que olhar isso nessa devida escala, que inclusive o próprio Padre Menvielli coloca aqui, que é da natureza, ou seja, percebe, se nós não estamos conseguindo escalonar isso, é porque nós já estamos com a nossa sabedoria deturpada, corrompida, deliberadamente.
Porque você está olhando os fatos, não está conseguindo mais classificar os fatos como sendo. Você não consegue fazer essa simples classificação que a oração da serenidade te propõe. Eu consigo mudar, eu não consigo mudar. Se eu consigo mudar, eu tenho que me empenhar o máximo possível para mudar este fato. Com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu empenho. Se eu não consigo mudar, Senhor, então que eu reze por isso. E me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu te garanto que quando você começar a fazer isso, sua vida vai ser bem melhor. Tá certo? Os estresses, as brigas, né? Briga por absolutamente nada. Quantas e quantas brigas você comprou por coisas que não eram absolutamente... Quantas pessoas que brigam por dores que não são suas? Que não tem nada a ver, vocês estão brigando. Tem gente que briga por futebol, né? Agora essa paixão do futebol passou para aquilo que é a paixão para a política. Eu vou te ser sincero, né? Eu prefiro que as pessoas briguem por política do que por futebol, porque de alguma forma a política ela pode mudar o país. O futebol não, desculpe quem está me ouvindo e é apaixonado por futebol, né? Mas mesmo assim, sejamos saudáveis, né? No fim, nenhuma briga é muito boa, né? Olhe para essas coisas e vejam que você pode mudar? Não, eu não posso. Se você pode, o que eu posso fazer com relação a isso? Eu tô falando que eu posso fazer, não é ficar infernizando os outros no WhatsApp, não, tá bom? Ah, já que eu não posso fazer nada, eu vou pelo menos conscientizar mais um bando de gente, vou deixar mais um bando de gente louco aqui, desequilibrado. Por causa disso, não faz isso não. Tenta fazer alguma coisa pelo seu bairro. Tenta reunir as pessoas, conversar com essas pessoas, construir uma força política, ir na associação, ir em ONGs, por exemplo. Fiquei sabendo no outro dia, foi outro dia, faz algum tempo já, bastante tempo, de uma ONG que, inclusive, fazia coleta de materiais para pessoas com câncer. Então, tinha perucas, esse tipo de coisa, né? E a ONG foi assaltada e levaram tudo, né? Era na Ceilândia essa ONG. E, e aí? Às vezes está do seu lado, né? Ou então montar alguma coisa para as crianças. Eu te garanto, inclusive, né, que em regiões carentes, eu te garanto que os traficantes eles não querem que os filhos cresçam nesse mundo. Eles não querem. Eles não querem que os filhos deles sigam essa vida como se fosse uma produção. Eu digo isso porque eu já conversei com pessoas que não aqui no Distrito Federal, em outro estado, que tiveram contato com o pessoal do tráfico e falaram assim, olha, eu não quero... E eles, inclusive, deixavam que ONGs e projetos subissem o morro, né, para poder ensinar as crianças lá, projetos, inclusive, que o próprio Estado não quis dar guarida, né? A pessoa foi procurar o Estado, a Prefeitura, para que a Prefeitura arrumasse uma sala, alguma coisa, não deu muito apoio, não. Mas quando ele procurou o pessoal, ah, você está defendendo tráfico. Não estou defendendo tráfico, não, porque tudo isso é muito complexo. Tudo isso são forças que estão ali engendradas nos aspectos, né, da política. E que você tem que lidar com isso. E aí, o pessoal do tráfico falou assim, olha, eu não quero que meu filho cresça nisso. Eles não são santos, não, tá? Não tô dizendo que é santo, não. Tá certo? Mas tudo isso tem que ser levado, tudo tem que ser equacionado. Eu estou dizendo isso porque você, enquanto cidadão, independente de você ser policial ou não, de você estar achando que eu posso estar defendendo, estou dizendo que você, enquanto cidadão, tem que ir cumprir aquilo que é o seu papel político, o seu papel moral de melhorar essa comunidade. E se perguntar, inclusive, fazer a pergunta, isso está dentro da minha capacidade de ação, né? Eu posso mudar isso e eu não posso mudar isso. Faz essa oração todos os dias, assim, antes de dormir, que eu te garanto que tudo aquilo que você estava angustiado, todas as suas angústias daquela noite, né? Você vai dormir ali com um monte de angústia, né? Todo mundo geralmente tem isso, uma série de preocupações, que de fato te acarretaram durante o dia e que estão te acarretando. E você olha de fato quais são as preocupações que de fato são suas. E pede a Deus essa iluminação dessas preocupações que eu estou tendo aqui, dessas angústias, dessas minhas. Quais que são de fato minhas? Eu te garanto que a ansiedade vai diminuir. Daí a ansiedade aí já é a porta para uma depressão, né? Quando você olha e fala assim, isso não é meu. E você tem a opção de livre e conscientemente, sem qualquer afetação à sua consciência moral, porque você não está afetando a sua consciência moral, dizer, isto não é problema meu.
Isso não é problema meu. E quando você olha as coisas que de fato são problemas seus, coisas que você pode, a sua ansiedade diminui, a sua depressão diminui. E você passa a ter uma vida com qualidade muito melhor. Isso aqui tem aspectos que eu estou falando daquilo que é a sua realidade, que você sofre, digamos assim, da política. Bem, amados irmãos, aqui, deixa eu então finalizar somente esse trecho aqui. Ou seja, nela aparecem todos os valores humanos, inclusive a política. Ou seja, quando tudo isso se corrompe, inclusive esses absolutismos, né? Ele perece, inclusive, ali os valores da política, como eu havia falado. Por isso, submetendo-nos com humildade a esta sabedoria dos princípios que Santo Tomás possui em alto grau, que sabedoria é essa? Sabedoria se chama metafísica. Ou seja, por isso, submetendo-nos com humildade a esta sabedoria dos primeiros princípios do ser, que São Tomás possui em alto grau, e sob essa luz, focando nos fatos que registra a observação, fatos esses que ele já falou anteriormente, que eles podem dizer o que se faz, mas não se dizem o que se deve fazer, ou seja, é a sabedoria que vai dizer o que se deve fazer. Tentaremos este estudo de política que consideraremos em 4 capítulos. E aí ele fala aqui os 4 capítulos. O primeiro, natureza da sociedade política. Segundo, natureza da condição e alcance da soberania. Terceiro, organização da sociedade do Estado para que se efetive a realização do bem comum. E quarto, funções e atribuições do Estado. Amados irmãos, desejo a vocês aí uma ótima semana. Eu sou Breno Paradello. Se vocês quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, é breno.paradello. Vocês me acham lá, Breno Paradello, vocês encontram. Desejo a vocês uma ótima semana, que vocês possam aí desfrutar de uma semana abençoada por Deus. E até semana que vem, neste mesmo horário, às 10 horas da manhã, com mais o programa Pátria Amada.